Bom, pessoal, meu nome é Leandro Mesquita, eu sou tecnólogo em construção civil na modalidade edifícios, formado pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, a FATEC SP. O objetivo do meu vídeo é um entendimento simples e geral sobre projetos na construção civil. O projeto que eu vou entrar nos méritos agora é um projeto de automação na parte de controle e detecção e alarme de incêndio. Os empreendimentos hoje em dia, eles precisam ser monitorados e todas as atividades inerentes a ele, elas estão recebendo um processo de automação. E o processo de automação, ele consiste em um empreendimento ser inteligente em todas as suas atividades, em todas as suas funções, elas serem executadas de uma maneira mais eficiente e, e mais correta. Isso trazem muitos benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a mecânica do empreendimento e em si o custo do empreendimento. O que eu vou mostrar para vocês aqui é um estudo de caso de um prédio de 4 andares localizado aqui em São Paulo. Primeiramente, eu preciso mostrar aqui a pasta de, de automação. Como vocês podem ver aqui, eu tenho aproximadamente 28 arquivos hoje na minha pasta de automação. Nem todos eles são arquivos DWG que contêm os projetos no AutoCAD, tá? De projetos mesmos, nós temos aqui por volta de 15 a 18 projetos de automação na parte de controle e detecção de alarme de incêndio. Mas só que existe um arquivo em especial nessa pasta que para mim é um dos mais importantes para a execução do gerenciamento e a fiscalização de obra. É o arquivo esquema. Quando o projetista ele desenvolve um projeto de automação, em específico detecção e controle e alarme de incêndio, ele cria um esquema básico para que o entendimento seja rápido do funcionamento geral da minha atividade de automação. E é esse o objetivo. Eu pretendo explicar no contexto geral o entendimento do funcionamento. Tá? Por que esse esquema ele é importante? Ele é importante para quem trabalha com qualidade, gerenciamento e fiscalização de obra. Ele precisa ter um controle rápido, muito fácil de entender, muito fácil de se fazer do desenvolvimento do empreendimento. Quantos por cento ele está pronto, o controle executivo dele. Isso vai me trazer benefícios quando eu for executar a minha medição ou fazer o acompanhamento físico-financeiro da minha construção do meu edifício, tá? Então eu tenho mecanismos de verificação, fichas de verificação, fichas de acompanhamento. Cada construtora, gerenciadora ou fiscalizadora tem um nome próprio. Você ter essa ideia, você ter a noção do quanto está executado de 0 a 100%, isso é muito importante, traz muito benefício, tá? E essa é uma das funções do gerenciamento de obra. Ter a certeza do acompanhamento da obra e o acompanhamento sistemático de cada passo de execução e de cada componente. Tá? Eu vou começando aqui a explicar o desenho para vocês na folha principal de plotagem. Na folha principal de plotagem, o primeiro item que eu chamo a atenção aqui é uma tabela de componentes totais dos sistemas de detecção e alarme de incêndio.
Nessa tabela, cada componente aqui é discriminado, o local onde que ele é locado e também a quantidade, tá? Então a gente pode perceber que o nosso empreendimento é um bloco, e ele tem um bloco de utilidades, um bloco de data center e um restaurante cozinha. O foco principal é o bloco de trabalho, é o corpo de trabalho da empresa em questão. Vou colocar no modo Space para a gente ter um melhor entendimento. De uma maneira geral aqui, nós temos o segundo pavimento, um pavimento técnico que a gente chama de mezanino ou área de serviço, onde serão abrigados equipamentos de geradores, equipamentos de TI e etc. Nós teremos o primeiro pavimento, também com o corpo de trabalhadores, tanto o segundo pavimento como o primeiro subsolo também. São 3 pavimentos com corpo de staff, de trabalhadores. E o subsolo, onde terão vagas para os carros, tá? Na parte superior do meu bloco, eu tenho aqui a sala de segurança. A sala de segurança ela é interligada com a portaria. E todos esses ambientes, eles têm um auxílio do bloco de utilidades, que é um local onde são armazenados grandes geradores e maquinário pesado, e o meu bloco de data center, que abriga toda a parte de informação, de TI em geral. Atrelado a todos eles, né, o nosso restaurante e cozinha. Como o nosso foco é o bloco de trabalhadores, eu vou começar aqui de cima para baixo. No final eu falo sobre a sala de segurança. Eu tenho aqui no segundo pavimento todos os meus componentes com as suas características de desenho e também a sua tabela de quantificação de equipamentos. Isso acontece em todos os pavimentos. O esquemático dos meus equipamentos de detecção e alarme de incêndio com a sua tabela. Esquemático, tabela, até o segundo pavimento. Como vocês perceberam, o entendimento aqui é muito simples do sistema de automação. A gente repara que todos os andares eu tenho caixas de passagem que interligam todos os meus pavimentos. E assim eu tenho as ramificações interligando todas as demais. Então a gente repara que para a execução das minhas fichas e controles, eu já tenho num projeto bom a minha quantificação. Entretanto, eu não tenho a localização e as especificações mais detalhadas de cada componente, de cada válvula, de cada acionador e assim por diante. Porque ele é apenas um resumo, ele é apenas um esquema da maneira geral para o fácil entendimento de quem fiscaliza ou de quem gerencia, tá? Eu queria explicar para vocês agora cada etapa, cada equipamento aqui do nosso sistema de controle, detecção e alarme de incêndio. Cada princípio de fogo ou de incêndio, ele deve ser detectado e nós usamos aparelhos para isso. Esses aparelhos são os detectores e eles avaliam de acordo com essas 3 vertentes, gás, calor e fumaça, o possível princípio de fogo. Então, o nosso primeiro detector, ele tem o seu desenho base, e é o detector de fumaça, é o mais simples e o mais usual que nós temos hoje em dia. Para o tipo de ambiente que esse prédio foi feito,
foi, de acordo com o ambiente, foi detectado que o detector de fumaça seria o melhor para ser locado nos ambientes. Então a gente olha o projeto e a gente vê que praticamente em todos os pavimentos o detector de fumaça ele existe. É de acordo com a natureza do fogo que são escolhidos os detectores. Cada natureza de fogo tem um tipo de detector, tá? O detector termovelocimétrico, ele é um detector em especial porque ele mostra a variação de temperatura muito rápida. Existem locais que a temperatura ela é de princípio alta e inconstante. A gente pode ter esse exemplo em cozinhas industriais, que é o nosso caso. O calor, quando estamos produzindo alimentação, o calor dos fogões e demais equipamentos deixa o ambiente quente. Então, para se identificar um princípio de incêndio, somente uma variação muito rápida e acima do normal desse ambiente que ele detectaria, ao contrário de outros ambientes, que o mínimo de acréscimo de temperatura já tocaria um alarme visual. Aqui não. Aqui, para se acionar esse alarme, precisa de uma quantidade maior de calor. Essa é a característica do detector termovelocimétrico. O detector de gás ele também é muito específico. Ele também está alocado lá na parte de cozinha, aqui onde usualmente nós temos maior necessidade do gás, tá? Nos ambientes de staff, no ambiente de trabalho corporativo, a norma pede que tenhamos aqui sirenes sonorovisuais, que são sirenes que ficam no mínimo a 1,80 m de altura, que elas ficam em ambientes, em pontos específicos muito visíveis, de fácil acesso, sem empecilho nenhum, e que uma pessoa tenha rápido acesso no caso de emergência, tá? Ela emite um som quando disparada muito alto, ele é muito perceptível até em a distância dele, esse som ele é muito claro, muito forte. E abaixo dele também nós temos um acionador manual de alarme. Esse acionador, ele também por norma, ele tem uma altura, padrão e local e algumas especificações para serem instalados. Junto com eles nós temos aqui módulos que estão relacionados aqui ao sistema de automação, o sistema inteligente do prédio, que eles formam um mecanismo de detecção, tá? O módulo isolador, de uma maneira bem simples aqui, ele é um equipamento que vai funcionar como um aterramento para o meu sistema, tá? O módulo de controle, também de uma maneira simples, a sua explicação, ele vai agir como um equipamento inteligente que abre e fecha válvulas, abre e fecha portas, ele faz essa interface, essa ligação de mecânica com a necessidade do sistema e em executar uma atividade, tá? Já o módulo monitor, ele é relacionado a válvulas de governo e também ao funcionamento propriamente dito de máquinas de ar condicionado. Então são equipamentos muito específicos, né, da parte de automação. No desenho do bloco a gente vai entender ele melhor. Nesse caso aqui, no segundo subsolo, a válvula de governo ela controla algumas funções
de hidráulica no nosso empreendimento. A hidráulica aí ela vai fazer o bombeamento de águas pluviais, água fria, esgoto, parte de rede de sprinkler, rede de hidrantes, parte de combate a incêndio também. Então a automação ela tem esse módulo de controle que ele vai fazer que esses equipamentos trabalhem aí mecanicamente de acordo com a sua necessidade. Aqui a gente pode ver os acionadores mecânicos em caso de necessidade. Algum indivíduo pode acionar ele e essa sirene audiosonora ela vai emitir o som e também os sinais aí de um possível problema de incêndio. Nós temos aqui os nossos sensores de temperatura espalhados. De novo aqui o módulo de controle que ele trabalha com abertura ou fechamento de cancelas no meu subsolo. Esses são os equipamentos do meu segundo subsolo. E são os equipamentos também dos demais pavimentos. Segue o mesmo padrão de travamento, destravamento de porta, detecção de fumaça, liga ou desliga máquinas. Todos eles são conectados através de laços endereçáveis. Todos os pavimentos são interligados. Até que a gente chega na nossa sala de segurança que eu deixei para o final. Existe uma sala especial, que é uma sala de monitoramento. Ela também, como vocês podem ver aqui, tem a sua parte de detecção, abertura ou fechamento de porta, o seu aterramento. Ele está ligado à sua caixa de alarme de incêndio central. É uma caixa também de automação. A minha automação ela tem uma interface, ela tem um sistema, ela tem um programa e ela usa um protocolo, no caso aqui um protocolo de internet TCP/IP, e de acordo com o switch, em conexão com o switch, ela é interligada às demais localidades do empreendimento, como portaria, que estão correlacionadas a toda a minha parte de segurança e automação do meu empreendimento. É de interesse também da portaria e da minha segurança o padrão, a situação de detecção e alarme de incêndio do meu empreendimento. Tá? As demais partes do meu empreendimento, como restaurante, com os seus respectivos sensores, alarmes sonoros visuais, os meus acionadores automáticos. Aqui em específico eu mostro os nossos sensores de gás, de temperatura, também vão ser monitorados. A norma pede para que todo o ambiente ele tenha um monitoramento e ele seja precavido, ele seja seguro através do sistema de detecção de alarme de incêndio, junto com a automação. Ele necessita que cada ponto seja segurado por essa atividade da construção civil. A mesma coisa ocorre com o nosso bloco de utilidades, onde ficam nossas máquinas pesadas de geradores de energia e demais máquinas elétricas. Também com o nosso data center, que é a parte de TI e informática, conforme dito anteriormente. Então, de maneira geral, esse é o esquema de detecção de alarme de incêndio. Com ele entendido a mecânica, eu consigo fazer toda a minha ficha de verificação. Essas minhas fichas de verificação ou ficha de acompanhamento técnico será um vídeo, ele será feito posteriormente explicando melhor a importância, como se faz e quais as dicas para a criação dessas fichas. Essas fichas são importantes para a qualidade da construção civil. Esse é o nosso projeto. Para finalizar, eu quero dar os créditos aqui
à engenharia, aos engenheiros consultores da CD Consultoria. Quero mostrar aqui para vocês o carimbo no nosso projeto. Uma obra em São Paulo, na Marginal Tietê, do projeto de detecção e alarme de incêndio na atividade de construção civil de automação. Esse é um dos braços em que a automação atua: o controle de detecção e alarme de incêndio. Valeu, pessoal. Muito obrigado.